Muito bem, galera. Estamos ao vivo. E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Estão me ouvindo? Estão me vendo aí? Tá tudo certinho? Manda para mim no chat aí se meu áudio tá chegando beleza para vocês. Quem tá on aí já me manda aí, por gentileza. O chat já tá ativo aí, apenas eu consigo ver, tá bom? O chat vai mandando para mim que aparece aqui para mim, tá? Rafael colocou tudo ok. Beleza então, Rafa. Valeu pelo feedback. Áudio legal, imagem ok. Então, bora começar. Deixa eu só avisar a galera aqui que a gente já tá on aqui. Beleza. Então, show de bola, galera. Show de bola. Sejam oficialmente, então, bem-vindos à nossa aula da planilha secreta de formatação de treinamentos. Essa aqui é uma aula onde você vai aprender como formatar treinamentos. Você vai aprender a mesma estrutura que eu uso aqui para formatar todos os meus treinamentos, tá? A precificar treinamentos. Essa planilha, além de te ajudar a scriptar esse processo de formar esse script desse seu treinamento, pensando no seu treinamento, horário, linha após linha, você também vai ter uma clareza muito grande sobre como precificar isso, beleza? Como é que você chega nos valores e quais são os segredos da precificação, como calcular o tempo exato, tá? Então, seu treinamento começou às 8, o que você tem que fazer em cada um dos horários e usar essa planilha como um norte, beleza? Para te guiar nesse processo. E como criar também um checklist poderoso para o seu treinamento, para você não esquecer absolutamente nada do que você precisa falar e nada também do que você precisa levar de material e tudo mais, tá bom? Então, ela vai te orientar de diversas formas. Até hoje, para todos os meus treinamentos, eu levo a minha planilha para me acompanhar, para me servir de roteiro. Por mais que eu já tenha ministrado aquele treinamento dezenas de vezes, eu sempre estou lá com a minha planilha, porque é ela que vai me orientar nesse processo. Se eu preciso acelerar um pouco mais o ritmo, se eu posso diminuir um pouco mais o ritmo, tá? Então, é imprescindível que vocês também aprendam a utilizar essa planilha e eu vou disponibilizar ela para vocês. Fechou? Imagina você chegar no final do seu treinamento antes do horário previsto. Imagina lá. Você já passou tudo que você tinha para passar. E aí, digamos que você está dando lá um dia de treinamento, um day training, tá? E aí você chega lá no final, chega lá por volta das 3 horas da tarde, estava previsto para acabar 5h30, 6 horas, vai chegando 3h30, 4 horas, você percebe que você já passou grande parte do conteúdo, tá? Imagina como que seria chegar nessa situação, ou então não ter tempo para passar toda a metodologia. Você se programou para um dia de treinamento e vai dando 5 horas, 6 horas, e você percebe que não vai ter tempo de passar tudo. Como que seria isso, né? Como que isso seria complicado numa situação como essa? Então, é exatamente isso que a planilha vai te orientar, a como não deixar com que essas coisas elas aconteçam e algumas outras coisas, tá? O Everaldo colocou aqui, não te escuto, já está no ar? Pessoal, tem alguém que não está me escutando ainda? Coloca para mim no chat aí. Se meu áudio está chegando legal, manda para mim aí, se está tudo ok. Tudo ok por aqui. Everaldo, acho que está tudo ok. Pode ser problema aí no seu áudio, tá bom? A galera tá escutando aqui, a galera já respondeu que tá tudo ok aqui. Beleza? Então, isso aqui é a minha meta com vocês, galera. Tá? Minha meta com vocês é exatamente ensinar a formatar, a precificar, calcular o tempo, criar um checklist, para que você não incorra em situações como essas daqui, onde você vai ter problemas de não conseguir passar sua metodologia ou passar sua metodologia toda antes de chegar ao fim do seu treinamento. Tá bom? Fique até o final, você que está aqui comigo, para você receber a planilha, você que está aqui vai receber acesso à planilha e um material complementar também que eu separei para você, tá?
eu separei um material exclusivo para essa aula, que vai ser um e-book que eu vou disponibilizar falando sobre algumas etapas dos treinamentos. Você que assistir até o final também vai ter acesso tanto à planilha quanto também ao e-book. Beleza? Então, isso aqui é a nossa meta de hoje. Só um minuto, galera. Eu acho que está com uma mensagem no WhatsApp aqui, peraí. Fechou. Tá? Então, galera, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, né? Muito prazer. Se você chegou aqui de paraquedas, caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhece, ainda não sabe quem eu sou. Muito prazer, meu nome é Guilherme Eto. Eu sou treinador de treinadores e também sou treinador e palestrante corporativo. Eu atuo dentro e fora de empresas, ministrando treinamentos, ministrando palestras. Aqui são alguns eventos que eu participei, só que para você me conheça, tá? E treino treinadores e palestrantes. Eu tenho turmas de treinamentos onde eu ensino para as pessoas aquilo que eu faço dentro das empresas, tá? Então, eu tenho metodologias específicas para isso. Aqui é uma foto de um dos nossos treinamentos lá do Business Game Training, que é uma formação de treinadores em aprendizagem vivencial. E a gente já rodou mais de 7 estados brasileiros com as nossas turmas de formação, desenvolvendo e treinando palestrantes e treinadores. Então, você que está no meu grupo de WhatsApp, você está tendo acesso, vai ter sempre acesso, né, a conteúdos que eu ministro, que eu ajudo vocês a desenvolver as suas carreiras. Essa é uma dos meus nichos de atuação. Eu ajudo profissionais que querem fazer aquilo que eu faço dentro das empresas por meio de metodologias específicas para isso, tá? Então, a gente tem dezenas de produtos, de formações, enfim, treinamentos para ajudar profissionais como vocês que estão aqui, eu acredito, que tenham esse sonho de atuar com isso. Beleza? Mas antes de eu começar, deixa eu entender aqui. Quem aí já está em campo ministrando treinamentos ou palestras? Coloca para mim no chat. Coloca para mim no chat aí. Galera, eu acho que o chat não está ativado para vocês visualizarem entre vocês, apenas para mim, tá? Então manda para mim no chat que eu vou colocando aqui. Vocês não estão vendo o chat das outras pessoas, não, né? Responde para mim aí no chat, se consegue ver o chat das outras pessoas ou não. Acredito que não está liberado aqui. Mas, de qualquer forma, pode colocar aí. Coloca para mim se você está em campo ou não, tá? Se você está em campo, coloca assim em campo. Se você não está, coloca banco de reserva, só para eu entender como é que está o perfil da galera aí. Vocês não estão enxergando o chat das outras pessoas, né? Depois eu vou tentar ativar aqui, mas eu acho que só eu. Everaldo colocou aqui, tá em campo, show de bola. Sandra Borba, tá em campo, legal. Simone, Ribeirão Preto, banco de reservas, está se preparando então, Simone, para entrar em campo, legal. Sônia, iniciando, show de bola, Sônia. Rafa, vou começar ainda, show de bola, Rafa. Beleza, beleza. Então temos algumas pessoas aqui que estão em campo e uma outra galera que está começando aqui também e está tudo certo, tá? Olha só. Essa aula foi pensada tanto para você que já começou, beleza? Essa planilha vai te ajudar muito agora, vai ter uma clareza muito grande no processo de criação dos seus treinamentos. Então, se você já tem campo, você vai começar da forma correta. Se você já tem campo, você vai poder utilizar essa metodologia para organizar agora o processo de criação dos seus treinamentos, vai otimizar esse processo. E você que vai começar ainda, você vai começar da forma correta, tá? Você vai pegar uma forma de como você pode organizar e evitar incorrer em problemas, beleza? E sempre que eu estou ministrando meus treinamentos nas turmas de formação, tanto presencial, tanto online, tá? A gente tem vários treinamentos também que são online, a gente tem mais de 10 mil alunos, tanto de forma presencial quanto online. Sempre vem essa pergunta aqui nas rodas de discussão, seja no presencial ou então nos fóruns online, enfim. Será mesmo que dá para a gente viver de treinamentos? E eu gosto muito de falar, e eu uso isso muito para aguçar vocês, cobrar 5 dígitos por cada vez que você se apresentar. Você cobrar cachês de 10 mil reais para cima a cada vez que você se apresentar. E às vezes as pessoas se perguntam e às vezes as pessoas duvidam que isso seja possível. Às vezes as pessoas duvidam que é possível você ganhar por dia de trabalho ou talvez por hora em uma palestra aquilo que a maioria dos brasileiros não ganham em um mês trabalhando, aquilo que é a média de salário hoje das pessoas no mercado.
E isso é uma realidade dentro do nosso mercado de palestras. Por isso eu sou tão apaixonado por esse mercado, porque isso de fato mudou a minha vida e tem mudado a vida de centenas de alunos que nós temos, que estão conseguindo viver dessa carreira e podendo performar muito bem e tendo liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, enfim. Então isso é uma carreira que ela é totalmente fora da curva e por isso que eu sou um defensor de que, cara, dá sim para você começar e ter excelentes resultados em curto espaço de tempo, se você tiver metodologia para isso. Se você entender como que funciona o jogo do negócio, tá? E quem está falando isso, que é desses valores, dessa média, não sou eu. Dá uma olhada aqui numa reportagem onde a própria Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, ela lista ali, tem aproximadamente 150 palestrantes mais renomados do Brasil, que cobram cachês entre 20 e 50 mil. Já o cachê de palestrantes não tão renomados gira em torno de 5 mil reais. Tá? Então, isso é uma realidade. Você começar a cobrar cachês de 5 mil. Ah, Guilherme, mas você falou cachê de 5 dígitos, 10 mil. Veja bem, essa reportagem fala de palestras. 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Imagina você cobrar por um dia de treinamento. Isso aqui se transforma em 10, 12, 15 mil e muito mais. A gente tem alunos cobrando muito mais do que isso. 40, 50 mil por projeto de treinamento. Isso é uma realidade do nosso mercado e é uma realidade dentro das empresas. As empresas têm orçamento para isso, têm verba para isso. Tá? Então, quando você vai subindo um pouco mais de nível, você vai começando a ver as cifras que a galera de maior renome começa a cobrar e você vai vendo como que esse mercado funciona, tá bom? Então, isso é uma primeira dúvida e eu te afirmo que é totalmente possível você começar, tá? E começar com cifras como essas que eu estou mostrando para você aqui. E uma segunda dúvida que sempre vem, tá, Guilherme? Acredito e tudo, só que eu nunca fiz isso, estou começando do zero. Dá para eu começar, mesmo nunca tendo feito isso antes? E eu também te afirmo que é possível. Por quê? Porque nós temos dezenas, centenas de alunos, na verdade, temos milhares de alunos e centenas de cases de sucesso de alunos, que talvez, como muitos de vocês que colocaram aqui, que estão no banco de reserva, que estão começando, que começaram e logo ali no início já começaram a ter excelentes resultados. Então, te dar um exemplo. Esse aqui foi um aluno nosso que falou, cara, tem uma palavra para você, gratidão. Eu quero muito ser treinador corporativo e palestrar. Com a sua formação, isso foi possível. Eu já tinha conhecimento, aí vem você com o seu método para agregar comigo. E ele me mandando foto da primeira turma que ele ministrou de treinamento dentro de uma empresa. Cara, isso aqui é muito satisfatório. Porque era uma pessoa que não era do mercado, mas ele detinha um certo conhecimento, pegou uma metodologia que nós trouxemos, que no caso, nesse aluno aqui foi o Portal Treinador S.A., aplicou o que eu ensinei lá, e passados, acho que 1 mês e meio, 2 meses do que ele tinha entrado para o portal, e eu fui dando algumas orientações para ele, ele estava com a sua primeira turma de treinamento fechado. E me mandou fotos do treinamento. E como esses, a gente tem dezenas, tá? Pessoas aqui que estavam começando agora, ó. Segue as fotos do treinamento de hoje, ferramenta níveis neurológicos, uma ferramenta que eu ensino para eles para abertura de treinamentos. Tá lá, ministrando também. Esse aluno também tinha sido o primeiro treinamento dele, tá? Mostrando e mandando feedback, enfim. E vários outros depoimentos que nós temos de profissionais que, de fato, começam do zero e têm excelentes resultados. E quando eu falo que dá para começar do zero, o que eu quero que vocês entendam? Porque muitas vezes o que trava vocês, para quem ainda não começou, tá? O que trava vocês de começarem é achar que vocês não têm conhecimento suficiente ou que o conhecimento de vocês não é suficiente para agregar na vida das pessoas. E o grande ponto que eu entendi quando isso foi a grande virada de chave para mim, quando eu fui ministrar a minha primeira palestra, há muitos anos atrás, é que, cara, uma amiga, ela entrou em contato comigo, me perguntando se eu queria palestrar num evento que ia ter na universidade dela, porque eu já estava me movimentando nas redes sociais para tomar essa posição, tá? E eu falei que sim, no impulso. Só que quando eu desliguei o telefone, eu não sabia nada do que eu ia falar, não sabia o que eu precisava estruturar, enfim, fui totalmente na raça mesmo, tá? Mas eu dei o meu melhor. Estruturei a minha palestra, ministrei a minha palestra, e ao final da minha palestra vi uma galera me aplaudindo de pé, e várias pessoas me dando feedback depois, olha, o que você falou para mim foi muito importante, me ajudou muito no meu negócio, enfim, tal, tal, tal. E aí, naquele momento, eu entendi isso aqui que eu coloquei nesse gráfico. E eu criei esse gráfico justamente para mostrar para vocês. Muitos de vocês não começam porque vocês acham que não tem conhecimento suficiente para isso. Só que talvez o conhecimento que vocês têm já seja mais do que suficiente para ajudar centenas, dezenas, milhares de pessoas a alavancar os conhecimentos que vocês têm, o conhecimento que elas precisam. Entende? Então, o que eu quero que vocês entendam é que vocês não precisam ser ultra mega PhD para começar. Porque às vezes a pessoa não começa porque fala assim, eu ainda não tenho 20 anos de experiência,
Eu ainda não tenho 30 anos de experiência, ou eu ainda não tenho aquele diploma, ou eu ainda não tenho aquela certificação. Então, eu não vou ter credibilidade. Cara, você não precisa. Uma analogia que eu gosto muito de falar, de fazer é, imagina que eu sou professor de inglês, tá? Só que eu sou professor de inglês para crianças do maternal 2 e 3. De fato, cara, para ensinar um conteúdo de inglês para crianças de maternal, onde talvez elas vão aprender a falar o nome delas, ou as cores, ou os números, eu preciso ser PhD em alguma coisa? Cara, eu não preciso. Vocês estão entendendo qual que é a analogia que eu estou fazendo? E o que eu quero que vocês entendam é que o mercado, ele funciona assim. Se você fizer uma pesquisa aí no portal do Sebrae, depois vocês pesquisam o número de empresas ativas no Brasil. Tá? Essa pesquisa deve ter uns 2 meses que eu fiz ela. Estava com aproximadamente 19 milhões de empresas ativas. Dessas 19 milhões de empresas ativas, a grande maioria delas, micro e pequenas empresas que nunca tiveram a presença de um profissional ali dentro, ajudando no desenvolvimento delas. Nunca teve um palestrante ali dentro, nunca teve um treinador ali dentro, ajudando no processo de gestão, ajudando em liderança, ajudando em comunicação, ajudando em gestão de pessoas. Nunca, cara. Foi aquela empresa que começou, foi tendo resultado, talvez começou um negócio em família, foram contratando, foram expandindo, cresceram, e o negócio foi tomando forma. O que eu quero que vocês entendam? A maioria dessas empresas são como esses alunos do maternal que eu te falei. Você não precisa ter todo o conhecimento do mundo para ajudar essas empresas. Só precisa fazer com que eles subam degraus para chegar onde você está. E talvez o seu conhecimento ele seja mais do que suficiente para isso. Isso que eu quero que vocês entendam. E foi isso que eu desbloqueei quando eu fui ministrar a minha primeira palestra. Por quê? Porque eu era novo, eu não tinha toda a experiência, mas eu aprendi alguma coisa e o que eu aprendi eu fui lá e ensinei. E o que eu ensinei foi suficiente para ajudar aquelas pessoas que estavam naquela plateia a melhorar os resultados que elas tinham. A partir dali eu falei, cara, descobri, só vou repetir o processo. Continuei estudando, continuei evoluindo, continuei melhorando, fui subindo o nível, fui obtendo mais conhecimento sobre determinados assuntos dentro do meu nicho, fui me especializando. E aí as coisas foram melhorando. O poste das empresas que eu fui atendendo foi melhorando, o cachê que eu fui cobrando foi melhorando, até chegar onde eu cheguei hoje. Então, isso que eu quero que vocês entendam, que é um processo, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa começar. Beleza? Então, minha meta com vocês é mostrar como que vocês vão começar dessa forma e o que você pode fazer para definitivamente entrar para o mercado e alavancar os seus resultados. Se você já está em campo, você vai conseguir crescer ainda mais. E se você está começando, você vai descobrir como evitar erros que poderiam atrasar a sua jornada. Tá? Quem me dera se lá no início da minha caminhada eu tivesse tido a ajuda de alguém para pegar na minha mão e me mostrar, por exemplo, uma planilha dessa, me dando todo esse mapa de como que eu poderia começar. Tá? Como que eu poderia estruturar as minhas primeiras metodologias. Se eu tivesse tido o apoio de uma pessoa, como fazendo o que eu faço hoje para vocês, ensinando dessa forma, certamente hoje eu estaria vários degraus acima. Então, cara, quando eu te convidar para alguma aula, cara, vem para aula, porque eu entrego muita coisa aqui que é coisa de bastidor, tá? E muitas das coisas que eu entrego só em cursos pagos, em metodologias pagas, entende? E vocês têm acesso dentro desses grupos que eu criei. Fechou? Então, isso aqui é o verdadeiro ouro. Presta muita atenção, fique ligado a todos os detalhes. E agora, sem mais delongas, vamos aqui para a planilha. Como eu falei, eu vou deixar a planilha disponibilizada para vocês no final da aula, tá? E vocês vão ter acesso a ela e vão poder baixar ela e utilizar, tá? Então, esta daqui que vocês estão vendo é a nossa planilha de formatação de treinamentos, beleza? E eu vou explicar para vocês cada uma dessas etapas, qual é a função de cada uma dessas etapas e te ajudar na estruturação e elaboração tanto da precificação, do checklist, do cálculo de tempo e da estruturação da sua metodologia, tá? Começando, então, ó, primeiro você vai colocar aqui o nome do seu treinamento, tá? Aqui eu coloquei apenas a título de exemplo, é um treinamento de gestão de tempo e produtividade, poderia colocar o nome que eu vendi esse treinamento para a empresa e tudo mais, beleza? O formato dele, se vai ser um workshop, se vai ser um day training, se vai ser um treinamento de 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim, tá? Vamos fazer alguns disclaimers aqui, ó. Qual a diferença de palestra para os demais? Palestra para workshop, palestra para treinamento. Palestra, na grande maioria das vezes, tem uma diferença de carga horária, tá? A gente vê palestras que começam com 20 minutos aproximadamente, se for, por exemplo, palestras formato TED Talks. 20 minutos aproximadamente de palestra, podendo ir até 1h30, 2 horas. Eu não gosto de trabalhar com palestras com mais de 1h30, 2 horas. Eu acho que fica muito extenso. Por quê? Porque uma palestra, na grande maioria das vezes, ela tem um cunho informativo. Se você me falar que você vai mudar a vida de alguém com uma palestra, é mentira.
Uma palestra, você não vai conseguir gerar uma transformação ao ponto de transformar a vida de uma pessoa de ponta cabeça. Não. Mas a palestra ela tem uma função importantíssima, que é plantio de semente. Numa palestra, você tem que conseguir ensinar, entreter e ativar essa pessoa a dar próximos passos na jornada. Porque em 1 hora e meia você não vai mudar a vida de ninguém. Mas você vai instigar essa pessoa a querer buscar mais, a querer saber mais sobre aquilo, e ali sim ter uma transformação de verdade ao longo de um processo. Então, isso é o objetivo de uma palestra, tá? Então, ela tem um cunho mais informativo e ela tem uma carga horária menor. Quando passa de 3 horas, 4 horas ali, a gente começa a chamar de workshop. E uma característica do workshop é que você precisa colocar ferramentas. Você não pode ficar 3, 4 horas só falando. Ninguém vai conseguir se manter conectado a você durante todo esse tempo, vai dar sono e eles vão dormir. Então, a característica de workshop é você começar a ferramentalizar o seu treinamento. Tá? E aí, passou desse horário de 4 horas, foi para 5, 6, 7, 8 horas, a gente vai começar a chamar de day training, que seria um dia de treinamento. Beleza? E mais de um dia nós vamos chamar de treinamentos, tá? Então, só fazendo esse disclaimer, porque às vezes fica alguma dúvida, às vezes as pessoas, elas mandam para mim, Guilherme, eu vou dar uma palestra de um dia inteiro. Cara, não é palestra. Não fala palestra porque fica feio, tá? Você vai dar um day training, é um dia de treinamento. Fechou? E depois você vai preencher aqui o formato, depois o número de participantes. Isso aqui é importantíssimo, porque isso aqui vai estar ligado ao custo total, para depois você poder precificar seu treinamento, tá? Colocou aqui o número de participantes. Vamos então para a primeira etapa de preenchimento, efetivamente aqui, que é a etapa aqui, ó, que é onde está escrito etapa, tá? Aqui nós temos 9 etapas, está aqui no formato de validação de dados, tá? Para você escolher uma das 9 etapas. Eu vou fazer um overview dessas etapas com vocês, tá? Não vou entrar a fundo nelas, por quê? Porque eu vou disponibilizar para vocês um e-book como bônus dessa aula, que eu vou deixar no final da aula, onde nesse e-book eu entro a fundo explicando essas 9 etapas aqui, tá bom? Então, quem ficar até o final também vai poder baixar aqui esse e-book, tá? Deixa eu só mostrar ele aqui de uma forma rápida para vocês, ó. Mas nesse e-book aqui, eu entro mais a fundo nessas 9 etapas aqui dos treinamentos, vocês vão poder entender mais a fundo o que eu vou explicar para vocês de uma forma um pouco mais superficial nessa aula. Vocês vão poder aprender aqui, desculpa, nesse e-book, e vai ficar mais claro para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Abriu. Tá? Então, aqui, ó, tem tudo isso explicando, todas as etapas. Eu vou deixar aqui para vocês depois, tá? Então, fica ligado aí para receber também o link do e-book. Beleza? Bom, então, temos aqui as principais etapas, ó, que depois vocês vão aprender mais lá dentro, tá? Então, vamos lá. Primeira etapa, introdução e abertura, tá? Abertura do treinamento, o que você faz desde o momento que você dá o seu primeiro bom dia, boa tarde, boa noite ali para essa turma, beleza? O que você tem que fazer nessa etapa? Você jamais vai começar um treinamento já falando, gente, então, muito prazer, meu nome é fulano de tal, e hoje nós vamos falar sobre o tema tal, já vai começar a passar seu conteúdo, beleza? Existem pontos que você precisa colocar, que você precisa entender para fazer uma boa abertura, tá? Por exemplo, existe um pilar chamado, que eu chamo de andragogia, tá? Você passar por alguns pilares da andragogia, que é o ensino para adultos, na abertura do seu treinamento, como, por exemplo, deixar claro por que é importante o seu aluno aprender aquela metodologia, como se você fosse vender a sua metodologia para quem está ali com você, tá? Por que isso é importante? Guilherme, o que isso tem a ver com andragogia? Segundo um dos pilares da andragogia, que é o ensino para adultos, o adulto só aprende se ele quiser, e ele tem a necessidade de saber o porquê ele precisa aprender aquilo. Então, você precisa vender o seu treinamento no início dele. Vender a ideia do seu treinamento. Por quê? Para o adulto escolher se ele vai se conectar, se ele vai prestar atenção ou não. Entende? Você precisa se apresentar no início do seu treinamento. Você precisa dar um tempo de as pessoas se apresentarem. Por quê? Porque, segundo também um dos pilares da andragogia, a experiência do aluno ela conta muito. Se você já começa o seu treinamento, você não dá um tempo para as pessoas se apresentarem, para as pessoas se abrirem, as pessoas vão ficar reclusas no seu treinamento, não vão participar. Logo, elas não vão colocar a experiência delas para fora. E o que enriquece o treinamento não é o seu conhecimento. Não é só o seu conhecimento, tá? É a mistura do seu conhecimento
com a experiência de todas aquelas pessoas que estão ali, trazendo trocas, interações e vivências que elas têm da rotina delas. Então, numa etapa de abertura também, a gente coloca essa etapa onde a pessoa vai ter um tempo para ela se apresentar, entende? Dentro de uma etapa de abertura, introdução, a gente coloca uma abertura de impacto para causar uma primeira impressão, para você quebrar o primeiro pré-julgamento que as pessoas têm a seu respeito. Então, isso tudo são pontos que você coloca em introdução, numa etapa de introdução e abertura, tá? Então, primeira etapa, você vai colocar aqui o que você vai colocar e o item específico que vai estar atrelado a ela, beleza? Depois a gente tem uma etapa chamada quebra-gelo e vitalizadores, tá? Que são dinâmicas que a gente utiliza, como o próprio nome diz, para quebrar o gelo, para fazer com que as pessoas elas possam iniciar o treinamento e se abrirem para receber uma metodologia. Depois a gente tem, qual a diferença de quebra-gelo para vitalizador? Vitalizador é o que a gente usa, por exemplo, em momentos pós-horário de almoço, ou pós-coffee break, ou início de um segundo dia, que tem o objetivo de aumento de energia das pessoas. Porque imagina só, eu ministrei um treinamento na parte da manhã, vou liberar a galera para o almoço e vamos voltar na parte da tarde, tá? Um dia inteiro. Se eu não fizer um vitalizador, uma dinâmica de ativação para essas pessoas, elas vão ficar com sono pós-almoço. Então, a gente tem uma estratégia para fazer com que a galera aumente o pico de energia delas para poder receber e continuar recebendo a sua metodologia, tá? Temos uma etapa chamada de fundamentação teórica, aqui é a base teórica do seu treinamento, tá? Teoria, dados, fatos, teoria. Uma etapa chamada de identificação, aqui é tudo que a gente usa de ferramentas, podem ser testes ou qualquer tipo de ferramenta, de perguntas e respostas, de exercícios, onde nós vamos identificar padrões que as pessoas possuem, beleza? Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Se você trabalha aí com perfis comportamentais, DISC ou qualquer outro, são ferramentas de identificação. Então, você pode colocar isso como uma etapa do seu treinamento. Desafios, tudo que diz respeito a dinâmicas, jogos, vivências que você vai fazer. É importantíssimo que você domine essas técnicas de dinâmicas, jogos e vivências, tá? Por quê? Porque nós adultos aprendemos por experimentação, por simulação, por prática. Entende? Então, não adianta você querer ficar passando só teoria, teoria, teoria. As pessoas vão reter entre 10% e 30% só do que você vai falar. Se você ficar só falando ou só mostrando coisas no slide. Agora, quando você pega a pessoa, coloca a pessoa para praticar algo, para simular algo que é uma simulação do ambiente corporativo ou do ambiente dela, porém dentro do laboratório, que é o treinamento, quando acontecer algo semelhante ao que aconteceu na dinâmica, ela vai lembrar da dinâmica lá no ambiente de trabalho dela. A retenção de aprendizado ela é muito maior, chega a passar de 80%, tá? Então, por isso, você utilizar essas etapas de desafios aqui. Reflexão e transformação. Reflexão é o que a gente faz logo após uma dinâmica ou uma vivência, beleza? Que é o que algumas pessoas chamam de debriefing, é você entender o que aconteceu naquela dinâmica e por que as pessoas agiram de determinada situação e os impactos que isso causou no grupo. Você refletiu sobre o que foi vivenciado. E transformação seria formas de você resolver o problema que aconteceu numa dinâmica ou tanto resolver ou incentivar algum tipo de postura ou comportamento por meio de ferramentas práticas. Então, você vai entender o que precisa ser feito em situações semelhantes a essas, quando algo semelhante ao que aconteceu na dinâmica aconteça lá dentro da empresa. Isso são ferramentas de transformação, tá? Depois nós temos empoderamento, que são ferramentas que a gente utiliza com uma maior pegada de transformação emocional, beleza? Tudo que vai ter uma pegada mais emocional nós vamos chamar de empoderamento, mas nem sempre você vai poder usar, principalmente se for dentro de empresas, beleza? Então, muito cuidado, só faça essas ferramentas, principalmente aquelas ferramentas de alto impacto emocional e tudo, se você dominar esse tipo de metodologia mesmo e se for uma necessidade real de quem está te contratando, tá? E depois a gente tem uma etapa de fechamento, que da mesma forma que você abriu o seu treinamento, você precisa fechar o seu treinamento, tá? Fazer um grande finale, uma amarração de tudo que foi passado e você gerar um impacto final nas pessoas. Então, eu gosto muito de finalizar, por exemplo, com metáforas, eu gosto de finalizar com histórias, eu gosto de finalizar com vídeos curtos, com um feedback geral da turma, beleza? Isso é o que a gente pode colocar também na etapa do fechamento. Então, essas aqui são as 9 etapas. Então, o que você vai fazer? Vai construir o seu treinamento? Você vai começar aqui, etapa 1, introdução e abertura. Na parte dos itens, é o que você vai fazer na etapa de introdução e abertura. É necessário que você coloque exatamente tudo o que você for fazer em cada uma das etapas. Por quê? Porque isso vai te servir de guia.
Isso aqui você vai levar com você, vai estar numa pranchetinha do lado do seu computador, ou então vai estar aberto lá no seu computador, no plano de fundo do seu computador, e você vai estar se guiando por essa planilha, para que você não se perca. Isso é fundamental, principalmente para quem está começando. Então, você vai colocar a primeira etapa do seu treinamento, o primeiro item. Eu vou dar as boas-vindas aqui e vou colocar o vídeo do Matrix, que é um vídeo que eu uso para abrir alguns treinamentos, e vou fazer a dinâmica das pílulas, que é uma coisa rápida que eu faço para abrir um treinamento, para dar um impacto. Beleza, tá aqui, ó. Depois eu vou colocar a minha apresentação pessoal. Depois eu vou usar uma ferramenta onde os participantes vão se apresentar, que é a apresentação do passaporte. Depois eu vou vir com uma fundamentação teórica. Ó, a apresentação do passaporte eu chamei aqui de quebra-gelo, tá? Então já coloquei. No primeiro quebra-gelo que eu vou utilizar, vai ter o de item o item do passaporte. Aí depois que eu fizer o passaporte, eu vou vir aqui e vou fazer uma fundamentação teórica. Sobre o quê? Sobre isso daqui. Depois que eu fundamentar teoricamente isso daqui, eu vou vir aqui e vou colocar um vídeo, tá? Vai entrar como parte de uma fundamentação, eu vou linkar como uma parte de uma fundamentação, tá? Depois, mais uma fundamentação, ó. Aí depois eu vou vir aqui para uma ferramenta de empoderamento. Depois, um teste, onde nós vamos fazer um teste aqui usando uma ferramenta. Entende? Então, para tudo que eu vou colocar de etapa de treinamento, de uma das 9 etapas de treinamento, eu vou colocar exatamente o que eu vou fazer naquela etapa. De tal forma que se eu tiver lá no meu treinamento, me dê um branco do que é a próxima coisa que eu tenho que falar ou fazer, eu vou despistadamente ali na minha mesa, bato o olho na minha planilha ali e falo, agora o próximo passo é isso aqui. Por mais que você vai ter também um slide para te ajudar, o slide para te guiar, que isso também é uma função que o slide faz, tá? Se você tiver algum problema, você pode bater o olho aqui, ó, e entender em qual etapa do seu treinamento você está. Beleza? Então, coloca aqui todos os itens que você vai trabalhar dentro do seu treinamento. Agora entra uma etapa muito importante, que é você colocar o horário a horário do treinamento. Então, olha só, digamos que esse daqui é um workshop que eu vou administrar de 4 a 5 horas, tá? Eu vou colocar aqui exatamente o horário de início e o tempo que eu gasto para cada uma dessas atividades. E eu vou colocar no formato de horário. Então, vocês vão perceber que essa planilha ela já está formatada para tudo que você colocar aqui nessa coluna de tempo, ele já ir somando e te dando aqui, ó, o acumulado. Então, por exemplo, se eu mudar aqui, ó, para 20 minutos, ó, você vai perceber que toda a minha planilha já foi alterada, ó, o horário. Ó, esse aqui estava 10. Eu vou colocar aqui agora, ó, 50. Olha o que vai acontecer, ó. Já mudou todo o horário, tá? Guilherme, por que tem que fazer isso? Você controla o horário? Sim, imagina só. Imagina que eu estou ministrando um treinamento, esse mesmo treinamento aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui para não desconfigurar. Imagina que eu estou ministrando esse treinamento aqui que vocês estão vendo, beleza? Que é um workshop de 4 horas. E aí, chegou aqui 10 horas aproximadamente, eu olho meu relógio lá, são 10 horas da manhã. Só que eu ainda estou aqui, cara, nessa etapa, ou seja, eu estou 30 minutos atrasado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acelerar meu ritmo. Porque se eu continuar nesse ritmo, vai faltar pelo menos 30 minutos. Então, isso vai me dar um parâmetro para eu entender que talvez em alguma outra ferramenta ou alguma outra parte, eu vou ter que dar menos tempo, vou ter que falar um pouco mais rápido para acelerar todo esse processo. Porque senão eu não vou conseguir cumprir a minha carga horária aqui do treinamento. Entende? Então, isso serve para guia. Não queira chegar no final do seu treinamento, tá? Antes do horário previsto. Então, por exemplo, estava programado para acabar 6 horas, são 4 horas e você já passou a metodologia toda. Cara, é uma situação péssima de você vivenciar. E o contrário é a mesma coisa. São 6 horas e ainda falta você passar um tanto de coisa que não vai dar tempo. E aí, como é que você vai fazer? Entende? Então, toma bastante cuidado com relação a esses pontos, tá? E isso aqui vai te ajudar a não incorrer nesse tipo de erro. Fechou? Agora que você já vai colocar aqui o horário de cada item que você vai fazer, você vai colocar aqui quais são os materiais que você vai utilizar para cada uma dessas etapas. Lembra que eu te falei no início da aula que uma das funções dessa planilha é também te ajudar a fazer um checklist do seu treinamento? Checklist de materiais do seu treinamento. Não queira, inclusive, chegar no seu treinamento e perceber que você esqueceu algo importantíssimo. Isso foi falha de checklist. Tá? Então, formatei o treinamento aqui, ó. E aí,
eu vou colocar, por exemplo, essa ferramenta aqui, ó, apresentação do passaporte. Isso aqui é uma ferramenta que eu preciso de um material impresso, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, impresso, ferramenta, passaporte. Exemplo, tá? Colocaria aqui quando eu fosse fazer o meu checklist. E isso daqui, galera, ó, tudo que eu vou preencher aqui, ó, automaticamente vem para essa segunda aba, escrito checklist, aqui, ó. Então, olha só, eu acabei de escrever lá, ó, impresso, na verdade, eu escrevi até errado, né? Faltou o P aqui. Opa. Ó, impresso, ferramenta, passaporte, tá? Aqui, ó, o que eu coloco lá vem para cá, ó. Então, tudo que eu for, à medida que eu for montando meu treinamento, ó, tudo que eu for colocando aqui, ó, automaticamente vem para cá, ó. E aí aqui eu vou ter o checklist dos meus materiais. Tanto o checklist fixo, dos materiais fixos, isso aqui eu não mudo, tá? Todos os lugares que eu vou, eu tenho que levar ou tem que ter lá nesse lugar esses materiais, caixa de som, microfone, pilhas, notebook, cabos. Aqui não está o checklist completo que eu uso, tá? Mas eu tenho um checklist completo aqui de materiais que todo o treinamento que eu vou dar precisa ter esses materiais. Ou eu vou levar, ou eu vou pedir para o contratante levar, beleza? E os materiais, o checklist aqui dos materiais variáveis, que aí cada treinamento vai ter o seu material. E aí eu vou criar esse checklist aqui e ele automaticamente vai vir para cá. E aí, o que que acontece? Ó, coloquei o material dentro da minha mala, eu venho aqui e dou um ok nele. Se ele não tiver ok, se ele tiver pendente ainda, ele vai marcar como pendente. Só vou dar ok se estiver dentro da minha mala para levar para o treinamento, tá? E isso para todos aqui que são os checklists variáveis. Fechou? Então, isso aqui, ó, mais uma etapa importantíssima. E esses materiais, eles vão ter um custo. E aí, nessa coluna aqui, custo dos materiais, eu vou lançar todos os custos diretos aqui dos materiais do treinamento. Então, cada treinamento vai ter o seu custo por causa da diferença dos materiais que vão existir, tá? É importantíssimo isso daqui, porque lembra que uma das funções da planilha é te ajudar a precificar seu treinamento? Como que a gente vai chegar nessa precificação? A gente precisa saber qual é o custo total de materiais dele. Um dos pilares é a gente saber um dos custos do material, não é? A gente vai descobrir isso aqui agora. Então, tudo que eu lancei aqui, ó, eu venho e vou colocando aqui, ó, de custos, ó. Beleza? E aí, aqui abaixo, ele vai me dar o somatório, ó. Ah, então, de materiais, esse treinamento, ele está me custando R$ 505 de material para administrar essa metodologia aqui. E aí, esse valor, ele vai estar linkado aqui, ó, nessa aba aqui da coluna, nessa coluna aqui da planilha, ó, um pouco mais à frente, ó. Custo total dos materiais, tá? E aí a gente vem para uma próxima parte agora de preenchimento aqui, ó. Nessa parte aqui de preenchimento, eu vou lançar todos os meus outros custos, as outras despesas que eu tenho para ministrar esse treinamento. Então, eu coloquei algumas aqui para vocês pensarem, tá? Para que vocês não se esqueçam, mas vocês precisam lançar absolutamente tudo para vocês saberem exatamente quanto que vocês vão cobrar e quanto vocês estão ganhando. A partir de agora, você vai começar a ter um parâmetro para saber quanto que você vai cobrar, quanto o seu treinamento te custa e quanto você vai precisar cobrar do seu contratante ou das pessoas que vão participar dele. Então, ó, o custo dos materiais a gente já colocou, porque ele somou para mim toda essa coluna, tá? Ah, digamos que você vai precisar alocar um espaço. Digamos que a empresa te contratou e ela não tem um auditório e ela quer que você loque e você embuta isso, por exemplo, no preço do contrato. Beleza, você colocaria aqui, espaço de locação. Ah, R$ 1.500, por exemplo, tá? Ele já vai somar aqui abaixo o total de custos, ó. Beleza? Uma dica que eu quero dar para vocês é dica de bastidor, tá? Tenta sempre sair desses custos que vão te dar muito trabalho para organizar ou te dar mais responsabilidade. Então, na grande maioria das vezes, quando eu vou fechar um contrato com uma empresa, essa parte de locação, coffee break, alimentação, eu não fico responsável por isso. Mas, se isso for um empecilho para a empresa não fechar comigo, é óbvio que eu vou pegar isso aqui, tá? Mas em vias normais, eu não coloco isso daqui, porque não sou eu que fico responsável. Mas eu estou colocando aqui para que vocês possam se ligar nisso, beleza? Então, ó, custo de locação, custo de coffee break, alimentação, a sua alimentação. Ah, você vai ficar lá um dia, você vai pagar você vai almoçar, quanto você vai gastar de almoço? Coloca isso aqui, tá bom? Agora a gente tem aqui, ó, custo da hora trabalhada,
tá? No total da hora trabalhada. Então, por exemplo, digamos que, apenas a título de exemplo, tá? Digamos que a minha hora trabalhada seja R$1.000, esse é um workshop de 4 horas, então eu vou colocar o valor total aqui da hora trabalhada de 4.000, seria 1.000 vezes 4 horas, tá? Valor da hora ociosa, o que seria essa hora ociosa? Eu vou dar um treinamento lá em São Paulo, beleza? Eu sou de BH, sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte, então vou pegar um voo meio-dia, chego lá às 15 horas, vou para a empresa, vou montar a sala, vou ministrar o treinamento no outro dia, e no outro dia eu vou voltar para Belo Horizonte, vou pegar um voo de manhã e chego para Belo Horizonte por volta de meio-dia. Esse período que eu estou à disposição da empresa, no horário do meu voo, no horário de montagem de sala, no meu retorno de voo, eu calculo também isso como um custo de oportunidade. Obviamente, eu não coloco meu valor cheio de hora, mas eu contabilizo. Por quê? Porque eu poderia estar fazendo outras coisas. Eu poderia estar monetizando de outras formas. Então, eu contabilizo também esse meu custo de deslocamento, esse custo de montagem, enfim, tá? Se fizer sentido para você, coloca isso também, beleza? Coloquei outros pontos. Serviço a terceiros, marketing, comissões e impostos. Você tem que colocar impostos. Se você for uma empresa, você vai começar a pagar imposto. Então, você tem que contabilizar quanto você vai gastar de imposto, beleza? Com base no custo total que você vai vender. Passagem, hospedagem, locação de equipamentos, tá? Guilherme, ainda não tem equipamento de som, ainda não tem microfone. Ok, você precisa alocar. Quanto você vai gastar? Vou precisar alocar Flipchart, vou precisar alocar aí. Enfim, tá? Tenta sempre sair disso. Tenta passar essa bola para o contratante. O contratante, vou precisar de som, vou precisar de microfone. Você pode providenciar para a gente? Ou, na minha proposta não está incluso som, microfone, equipamento audiovisual, data show. Providencia para a gente. Beleza? E testa antes do treinamento, tá? Então, você coloca aqui, locação de equipamentos. Tudo que você colocar aqui vai te dar um total de custos aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, me deu aqui 6.305 de custos. Só que, lembra que aqui eu já paguei a minha hora trabalhada. Beleza? Aqui eu já contabilizei o total da minha hora em campo, ministrando o treinamento e a minha hora ociosa. Então, aqui já está contabilizado. Só que, aqui vem uma grande sacada. Vocês não devem cobrar só em cima da sua hora trabalhada. Não paga apenas a sua hora trabalhada. Por quê? Eu quero que você tenha a mentalidade de que você é uma empresa. E a sua empresa, o seu CNPJ, precisa lucrar também. Então, o que eu faço? Além de eu cobrar o valor da minha hora trabalhada, eu ainda penso como empresa quanto eu quero lucrar. E aí eu coloco aqui, ó. Então, peraí. Eu quero ter aqui um lucro líquido de 8.225, tá? Quanto que eu vou ter que cobrar para esse treinamento aqui? Eu vou ter que cobrar 14.530. Então, esse treinamento, a proposta eu passaria para o meu contratante por 14.530 esse workshop aqui para 30 pessoas. Isso daria um total de R$484 por colaborador. Então, quando eu falo para vocês, cara, que é o seguinte, você cobrar cachês de 10, 12, 15 mil por um dia de treinamento ou 2 dias de treinamento é absolutamente normal, é quando a gente chega nessa conta, a gente vê o quão barato fica isso quando você divide pelo número de colaboradores. Uma empresa que ela já tem um setor de RH, por exemplo, que ela já tem metas de desenvolvimento de pessoas, isso aqui é ridiculamente barato, cara. Ela investir R$400 num colaborador, R$500 num colaborador. Então, por isso se torna tão fácil você começar a fechar contratos desse calibre com essas empresas, mesmo que você esteja começando, tá? Quando você divide isso daqui, você vê que fica muito barato para a empresa, que é um investimento muito barato para o colaborador, para ter os benefícios que ela vai ter com a sua metodologia, tá? E aí, uma outra dica de bastidor que eu quero dar para você é, sempre que você for passar a sua proposta, você precisa se atentar a passar primeiro a proposta quebrada, o menor valor primeiro. Então, você vai colocar na sua proposta lá assim, ó, levando em consideração, conforme reunião, ou conforme alinhamento, o treinamento XYZ para uma turma de X pessoas, o custo unitário por colaborador vai ficar por pá. E aí você lança primeiro esse custo e depois você vai colocar valor total do contrato, 14.530. Por que você tem que fazer isso, tá? Porque você ancora um valor menor na cabeça da pessoa e é aquele valor que vai ficar como predominante. Então, isso é uma estratégia também para você, sempre que for criar, passar suas propostas, você passar sempre no formato do valor picado. Beleza? Então, ó, fazendo isso daqui, ó, você tá agora
com o total do seu treinamento já pronto, com o valor da precificação que você pode passar, tá? Agora eu quero passar para você uma dica de bastidor, algo que você não vai ver as pessoas falando por aí, tá? Guilherme, como que eu vou saber quanto que eu vou cobrar para a empresa, quanto que eu vou querer ter de lucro em cima disso daqui? Você vai passar o mesmo valor de uma proposta, por exemplo, para uma multinacional? Ah, digamos que eu vou dar um treinamento para a Coca-Cola. Você vai passar o mesmo valor do mesmo treinamento, tá? Você passaria o mesmo valor para a Coca-Cola ou você passaria do que você passaria, por exemplo, do seu João da padaria, o seu João da esquina aí do seu bairro, que tem uma indústriazinha, uma fabriqueta que tem lá 10 funcionários? Coloca no chat para mim, quem está aí. Você cobraria o mesmo valor, o mesmo treinamento, tá? Mas você cobraria o mesmo valor da Coca-Cola ou do seu João da esquina aí do seu bairro? Coloca para mim aí. Você passaria uma proposta com o mesmo valor, o mesmo treinamento? Brandão colocou aí. Não. Não, né? Galera tá mandando aí. Não, não. Por que que não? Porque olha só, você não pode cobrar o mesmo valor de um público, de um perfil de uma empresa que é muito maior. Por quê? Porque olha só, imagina o seu nível de concorrente dentro dessa outra empresa maior, ela é muito maior. Os concorrentes que estão lá dentro, eles vão cobrar cachês muito mais caros do que o seu, ou do que isso que você vai cobrar para o seu João da padaria. E aí, digamos, ó, a Mariclé colocou não, o Fabrício colocou não, isso, exatamente, Simone colocou não, exatamente, tá? Então, olha só, se você passa uma proposta muito abaixo do que os seus concorrentes estão passando, eles não vão fechar com você. Por quê? Porque a gente tem na nossa cabeça que, ó, se eu perguntar para você, completa a frase, tudo que é caro é, você vai falar, bom, não é? A gente tem isso na nossa cabeça. Imagina que eu vou comprar um carro. E aí eu tô olhando aqui a tabela FIP dos carros, está aqui 100 mil reais. Aí uma loja está cobrando 100, a outra 102, a outra 105, a outra 98, tá tudo mais ou menos na casa de 100. Aí tem um cara anunciando por 60 mil. Qual é a primeira impressão que você vai ter? Tem alguma coisa errada com esse carro, né? A mesma coisa no nosso mercado. Então você jamais vai passar a mesma proposta, mesmo que seja o mesmo treinamento com o mesmo valor, para empresas de porte diferente. Quanto maior o porte da empresa, mais caro tem que ser a sua proposta. Então coloca isso na sua cabeça, tá? E eu já vi grandes nomes do mercado perderem propostas porque passaram, queria ganhar aquele contrato e achava que aquilo ali ia ser bom para o portfólio dele e tudo mais. Passou uma proposta abaixo do que ele deveria ter passado, não pegou, porque justamente gerou aquela impressão, tá? De que, pô, se está muito barato, talvez seja ruim. Beleza? Então, isso é uma dica extremamente importante que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, tá? Da mesma forma, o contrário, tá, galera? Você não vai passar uma proposta extremamente alta para o cara que tem uma indústria pequena que não tem tanta verba igual a multinacional para poder pagar, tá? Obviamente, sem abaixar demais, tá? Você tem que ter o seu limite ali, o seu piso, falar, ó, por menos isso aqui não dá para fazer. Então, você tem que ter esse parâmetro e você vai construindo esse parâmetro aí à medida que você vai pegando o feeling do mercado. Então, você vai começando a sentir o mercado. Fechou? Então, galera, ó, isso daqui é a base, tá? Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês, beleza? E isso daqui é a mesma base que eu uso para criar todos os meus treinamentos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, inclusive eu queria falar para vocês sobre isso daqui, que é o nosso portal Treinador SA. Talvez tenha alguns alunos que já sejam alunos do portal Treinador SA. Nós temos um portal chamado Portal Treinador SA, onde ali dentro nós temos mais de 14 treinamentos, mais de 250 aulas, mais de 50 horas de conteúdo e um conteúdo crescente, tá? Que é uma escola mesmo de treinadores que a gente chama de Portal Treinador SA, beleza? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente, antes de eu passar os links para vocês, o que vocês têm acesso lá dentro do Portal Treinador SA e, se fizer sentido para quem está aqui, fazer um upgrade lá e conhecer o portal também, tá? O portal, atualmente a gente tem mais de 14 treinamentos, dentre eles a gente tem aqui o método Master Liderança Training. Aqui dentro nós temos uma formação de treinador de liderança. Você aprende a ministrar um treinamento de liderança de 16 horas para as empresas, com uma metodologia já estruturada e pronta, tá? Então você vai receber a apresentação em PowerPoint, apostila pronta,
treinamento explicado, slide, slide, horário, horário. Você só precisa assistir o treinamento, valida a metodologia na sua jornada, pega as ferramentas, aplica na sua jornada e você já está pronto para poder ministrar um treinamento de 16 horas aqui para líderes, tá? Um treinamento desse você pode cobrar 12, 15, 20 mil reais para uma empresa. Você recebe tudo pronto, cara. Tudo, tudo, tudo. A mesma base metodológica que eu uso nos meus treinamentos de liderança está aqui. Ensinar slide, slide, tá? Isso aqui você aprende em um dos treinamentos aqui do portal, que é o Master Liderança. Você tem o treinamento aqui, treinador de vendas, tá? Aqui no treinador de vendas, ó. Deixa eu abrir ele maior aqui. Você aprende a ministrar um treinamento de vendas, da mesma forma que tem um de liderança, ó, tem um de vendas. Você aprende a ministrar um day training de vendas. O que é um day training? Treinamento de um dia de vendas. Da mesma forma que acontece no Master Liderança, você recebe a apresentação em PowerPoint dele pronta, a apostila pronta, materiais de jogos, dinâmicas, ferramentas para você aplicar no treinamento e o treinamento explicado slide, slide, horário, horário, etapa, etapa. Você pega o treinamento, aprende, valida e ministra. Treinamento desse pode vender por 8, 10, 12 mil, tranquilamente, inicialmente para uma empresa, tá? Você aprende a ministrar um treinamento de 8 horas para as empresas aqui, usando essa metodologia. Nós temos igual a esse aqui, o treinador de produtividade. Aqui você aprende a ministrar um workshop de 4 horas de gestão de tempo e produtividade. Essa base aqui, inclusive, ó, dessa planilha, é a desse treinamento de produtividade aqui, ó, tá? Você aprende a ministrar um workshop de 4 horas, recebendo slides prontos, apostila pronta, tudo pronto, treinamento explicado, horário, horário, etapa, etapa, da mesma forma que os outros, tá? Temos também 2 palestras prontas, palestra de comunicação e feedback, palestra de gestão de tempo e produtividade, beleza? Uma palestra de 1 hora e meia, pronta, explicada slide, slide, com a apresentação pronta para você já ir palestrar. Uma palestra dessa você vende hoje, quem está começando, tá? Pode vender por 3, 4, 5 mil reais para uma empresa, já um produto pronto, beleza? Esses 5 que eu apresentei para vocês inicialmente aqui, ó, Master Liderança, treinador de vendas, treinador de produtividade, palestra de comunicação e feedback e palestra de gestão de tempo e produtividade, é o que eu chamo do caixa rápido do treinador e palestrante. Por quê? Você pode entrar aqui, assistir o treinamento, valida a metodologia, em menos de 30 dias você já consegue começar a fechar os seus primeiros contratos, porque a metodologia já está estruturada, é só você trabalhar na prospecção e fechar um contrato. Você tem um treinamento pronto que você pode cobrar 3, 4, 5, 8, 10, 12 mil reais tranquilamente nesses 5 que estão aqui dentro. Só que não são só esses 5, ainda tem muito mais coisa aqui dentro, são 14 no total. Você tem uma formação completa de palestrantes, que é o método Você Palestrante, que vai ser substituído, inclusive, por uma formação que nós temos, que é a certificação palestrante profissional, tá? Aqui se aprende a criar palestras do absoluto zero. Nós temos uma ferramenta exclusiva para isso, que é o Canvas Construção de Palestras, que te dá um roteiro de 8 etapas para construir toda e qualquer palestra a partir de agora. Você vai aprender a como não travar na hora de criar suas próprias palestras. Por quê? Você vai perceber que, por mais que você vai aprender as palestras prontas aqui, depois você vai querer criar novas palestras, para criar novos produtos para vender para as empresas. Aqui você aprende a como ministrar, como criar essas palestras do zero. Vai ser muito simples criar palestra a partir de agora, porque existe metodologia para isso. Tá? Tem o treinamento Palestras que Faturam. Aqui você aprende a fazer palestras pitch, que é palestras de cunho comercial, palestras que você vai usar para vender seus serviços de treinamentos, para vender outras palestras. Essa estrutura de palestra é diferente dessa daqui. Essa aqui tem alguns pontos que a gente precisa incluir para fazer com que ela fique mais persuasiva e com que as pessoas queiram saber mais sobre os seus serviços. Eles vão aprender uma segunda estrutura de palestra aqui, que são as palestras pitch, tá? Tem um treinamento completo de oratória para você se tornar um mestre dos palcos, aprender tudo sobre linguagem verbal, não verbal, comunicação, recursos linguísticos, tudo para você dar um verdadeiro show na hora que estiver se apresentando. Entonação, ênfase, pausas, tudo correto aqui, ó, tá? No poder da oratória. Tem o treinamento, o curso Pocket Diagnóstico Empresarial Canvas. Esse treinamento você aprende a fazer um diagnóstico empresarial para criar treinamentos customizados e sob medida para as empresas. Nós temos uma ferramenta aqui, que é o Canvas, o Diagnóstico Empresarial Canvas, que é uma ferramenta visual, onde você vai levar isso para conduzir uma reunião de levantamento de necessidades de treinamentos para as empresas e, em cima disso, construir um treinamento customizado para a empresa. Tá? Temos o treinamento Start Digital, negócios online para treinadores. Você aprende a criar produtos digitais e aprende modalidades para você vender cursos online na internet. Só esse treinamento aqui tem mais de 17 horas, tá? São muitas aulas, é muito completo o conteúdo que está aqui, beleza?
Temos o treinamento guia de posicionamento de mercado, onde você vai aprender a estruturar um negócio de treinamento, a estruturar uma empresa, né? Você precisa pensar de estrutura, de stakeholders, de parcerias, enfim. Temos o treinamento e-books rentáveis. Você vai aprender a criar e-books que você pode usar como iscas digitais ou então para vender isso mesmo e monetizar o seu conhecimento também por meio de formato de e-books, tá? Temos o treinamento Expert em Vendas. Aqui você aprende as principais estratégias para você prospectar e vender treinamentos para as empresas. Eu passo 4 formas que eu uso no meu negócio, que me fazem escalar meus treinamentos, tá? Explico essas 4 etapas aqui. Treinamento Você Produtor. Você aprende a produzir conteúdos para as redes sociais, usando equipamentos baratos que você pode ter em casa. E o meu próprio produtor de vídeos, ele dá esse treinamento aqui, tá bom? Com dicas de edição, dicas de conteúdo, tá? Tem a Trainer Academy. A Trainer Academy é um projeto igual essas aulas que eu dou algumas semanas. Quem é aluno do portal não precisa estar online ao vivo, pode assistir as reprises depois que eu subo essas reprises aqui, tá bom? E tem 2 e-books prontos aqui. A única coisa que não está disponibilizado mais lá dentro é esse método SSVT, que ele não está mais lá dentro, só está aparecendo aqui para mim porque essa aqui é a minha área de administrador, tá? E também tem 2 e-books, que é o Checklist Profissão Palestrante e as 9 etapas para criar treinamentos corporativos de sucesso. Esse e-book eu vou disponibilizar o link para vocês dele aqui no chat, tá bom? Que eu prometi para vocês, junto também com o link da planilha para vocês poderem baixar aí. Fechou? Então, isso aqui era uma informação importante que eu precisava passar para vocês, porque talvez vão ter pessoas que vão querer conhecer isso, tá? Isso daqui acelere no mínimo 3 a 4 anos na sua jornada como palestrante, como treinador, tá? Por exemplo, essa metodologia de liderança, cara, o tempo que eu demorei para deixá-la redondinha, testando o que funcionava, o que não funcionava, o que as empresas gostam, as ferramentas, as dinâmicas. Aqui está cheio de dinâmica, de testes, de fundamentação para você aplicar nos seus treinamentos, no treinador de vendas também. O tempo que eu gastei para formatar isso, para testar, para levar para o mercado, deixar redondinho do que está aqui, cara, isso aceleraria no mínimo 3 a 4 anos na sua vida, tranquilamente. Então, você está comprando só uma metodologia, você está comprando tempo e mais, uma metodologia que já foi testada, validada, que as empresas amam e que eu sei que funciona e dá resultado. Se você pegar o que está aqui, cara, implementar o que está aqui e não tiver resultado, você pode me cobrar. Pega o que está aqui e implementa. Se você não tiver resultado, me provar que você implementou e não teve resultado, cara, eu faço um Pix de 10 mil reais na sua conta. Porque eu sei que isso aqui funciona. Como nós temos, cara, dezenas de alunos que estão tendo resultado. Agora, você pode pegar isso daqui e não entrar em ação, ou você pode pegar isso aqui, validar e ver o que eu estou te falando. Beleza? Então, isso aqui muda o jogo de quem quer viver de treinamentos, de quem quer viver dessa profissão. Tá? Então, por isso que eu estou apresentando isso para vocês, porque talvez faça sentido para alguns de vocês que estão aqui nessa aula. Tá? Guilherme, quanto que eu vou investir para fazer parte disso? Ó, a melhor notícia vem agora, tá? Porque eu vou fazer uma condição exclusiva para vocês que estão no grupo, tá? Eu falei que quando vocês entrarem no grupo, vocês teriam acesso a conteúdos diferenciados, a condições diferenciadas. Então, essa é a minha meta com vocês. Então, o portal ele é um programa de anuidade. Se você acessar aí agora, www.portaltreinadorsa.com.br, deixa eu até entrar aqui para você ver que eu estou falando a verdade. Ó. Você vai perceber que o portal ele é um programa de anuidade, tá? Nós temos 3 assinaturas lá: anual, semestral ou trimestral. Beleza? A anuidade dele, um dos planos do portal, é 797. R$ 797 você investe esse valor e tem acesso a ele por 1 ano, tá? Só que você que está aqui, você não vai investir isso. Eu falei para você que você teria uma condição diferenciada. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tô aqui no site do portal, se você rolar aqui para baixo, ó. Depois é legal vocês acessarem o site para vocês verem tudo que tem lá, tá? Eu entro mais a fundo aqui. Tem um vídeo mostrando por dentro, enfim, tá? Ó, aqui são os planos atuais do portal. Vocês não vão investir nisso, atenção. Nós temos o plano anual, 797, o plano semestral, 597 e o plano trimestral, 397. Obviamente, o mais vantajoso, se você pegar parcelado aqui, 12 de 79,54, é o anual. O que eu vou fazer de diferente para vocês que estão aqui nessa aula e que estão dentro do nosso grupo VIP lá, tá? Vocês vão pagar de 797 por 597 ou 12 de 59,90, tá? Ou seja, você vai ter acesso ao plano anual pelo preço do semestral. Você vai investir 597 ou então 12 de 59,90 e vai ter acesso por 12 meses de portal, tá? Essa é a condição que eu vou fazer para vocês. Beleza?
Como que você pode fazer a inscrição? Ó, eu vou deixar aqui um link no chat, tá? Depois eu posso mandar também lá no grupo, mas por esse link que eu mandei para vocês aí, vocês conseguem garantir com essa condição aqui, tá? E no próximo ano, se você não quiser continuar com a assinatura, porque no próximo ano ele é cobrado o valor integral, que é 797, só você cancelar a assinatura antes do vencimento, tá? Mas de hoje até os próximos 12 meses, você vai pagar apenas esse valor aqui, R$ 12,59,90, beleza? Então isso aqui é a condição, tá? Porém, eu vou fazer essa condição somente até amanhã. Amanhã, 23h59, é o horário limite. Esse link que eu mandei para vocês no chat e que eu vou mandar lá no grupo, ele vai sair do ar amanhã, 23h59. Então, quem está aqui, tá, vai poder garantir essa condição. Quem está lá no grupo também vai poder garantir essa condição, porém somente até amanhã. Depois de amanhã, preço normal, 797, enfim. Beleza? Então, sejam rápidos se vocês quiserem garantir essa condição, porque ela tem tempo limitado. Tá bom? Tinha algumas informações que eu precisava passar. E antes de eu abrir para tirar dúvidas, eu vou deixar aqui, ó, o presente que eu falei para vocês do e-book, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, o link também do e-book para vocês baixarem. Deixa eu ver se eu consigo colocar um anexo aqui. Da planilha. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou mandar o link do anexo da planilha lá no grupo, tá? Se você não tá no grupo, ó, vou deixar o link do grupo aqui. Entra no grupo e eu vou mandar o XLS dela lá, do arquivo do Excel dela lá dentro do grupo, tá? Daqui a pouquinho, assim que a aula acabar, eu já mando lá. Então, três links que eu mandei. Primeiro link de inscrição no portal com desconto dos R$ 200, plano anual pelo preço do semestral. O link 2, o e-book que eu prometi para vocês. E o link 3, o link do grupo. Se você já está lá no grupo, não precisa acessar o link, tá? Mas eu vou mandar o arquivo dela lá, que eu não consigo anexar por aqui, tá bom? Então, isso era algumas informações importantes. E eu vou abrir para tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí para mim agora, que eu estou à disposição. Se ninguém tiver nada, a gente encerra por aqui, tá? Se tiver, pode mandar no chat que eu estou vendo aqui. Alguém mandou lá no Q&A lá. Dressa Guerra. Quero começar, tenho todo o treinamento estruturado, falta colocar em prática, mas já dei treinamentos enquanto era supervisor e gerente de vendas várias vezes. Show de bola, Dressa. Show de bola, vai para cima, tá? Isso aí. O portal Treinador SA serve para quem está começando? Sim, serve também para quem está começando, tá? Por que que serve para quem está começando? Porque além de ser uma metodologia, principalmente aqueles treinamentos que são explicados slide a slide, você recebe todos os materiais, tá? Então, como eu falo para vocês, você só precisa estudar o que está lá, valida a metodologia e você está pronto para levar para o mercado. Você pode pegar pequenas empresas, micro, pequenas empresas inicialmente, que não tem conhecimento nenhum de grande parte do que está lá. E aquele conhecimento que está lá vai te ajudar a resolver muitos problemas que essas empresas têm, certo? E hoje eu atendo multinacionais com a mesma metodologia que está lá dentro desse treinamento. A minha base de treinamento de liderança, por exemplo, dentro das empresas, é a mesma base que eu ensino para vocês dentro do portal. Eu faço devidas alterações com base no diagnóstico que eu faço dentro das empresas, mas a base metodológica é a mesma para atender grandes empresas multinacionais, tá? Então, sim, é totalmente possível respondendo a sua pergunta. Beleza? Marcos, para começar, precisa já ter o CNPJ? Marcos, é aconselhável que você tenha um CNPJ. Hoje em dia, cara, em 2 dias você abre um MEI para você e já fica mais profissionalizado, entende? Então não tem problema nenhum. Já cria um CNPJ para você, você já vai ganhar tempo, vai ganhar credibilidade, profissionalismo, não tem problema nenhum. É obrigatório? Não, você pode emitir nota pessoa física, não tem problema, tá? Mas é tão simples você abrir um MEI e fica tão mais profissional o negócio que não tem porquê você não abrir, tá bom? Então, a minha sugestão é abra um MEI. Só fique atento ao limite de faturamento para você depois não pagar imposto sobre isso, tá? Então, se você perceber que você já vai começar a estourar o limite do MEI,
é legal você já mudar o seu formato de empresa ali, enfim. Procura um contador para te orientar nisso, tá? Para você depois não pagar uma carga tributária muito grande em cima disso, tá bom? E a chance de você estourar essa carga tributária, estourar esse limite, é grande, porque como eu falei para vocês, cara, 4, 5 contratos que você fecha desse daqui, você estoura ali, tá? Então, é um problema bom de se ter, né? É um problema que você está vendendo muito, tá? Então, esse é um ponto importante também, beleza? As inscrições vão ficar abertas somente amanhã? Sim, somente até amanhã com esse desconto, tá? Portal, se você quiser comprar qualquer dia, qualquer hora, você pode comprar, mas você vai pagar o valor cheio. Mas nessas condições que eu estou falando, fazendo para vocês aqui, somente até amanhã, 23h59, pelo link que eu mandei para vocês. Foi o primeiro link, deixa eu até colocar de novo aqui, porque às vezes confundiu lá, tá? Então, atenção nisso daí. Fechou? Guilherme, obrigado pelas dicas e orientações. Parabéns. Gratidão, meu amigo. Gratidão. Tamo junto. Tamo junto. Mais alguma dúvida, galera? Se tiver, pode mandar aí pra gente ir encerrando. Não? Tudo respondido, então? Então, show de bola, turma. Show de bola. Gratidão para você que participou, gratidão para você que está aqui, para você que também está lá no nosso grupo de alunos, grupo VIP, e vai acompanhando sempre por lá, porque a gente sempre está trazendo conteúdos de valor para vocês, tá bom? Fica ligado, que o ato de abrindo lá e acompanhando tudo que a gente posta. Marcos colocou, parabéns, gratidão. Show de bola, meu amigo. Gratidão. Tamo junto, tamo junto. Tá bom, galera? Então, esse era o recado, turma. Gratidão para todos vocês. E bora pro próximo. Espero encontrar vocês também dentro da próxima turma aí, dentro do portal Treinador SA. Beleza? Bom descanso. Até.